estudando no Livro dos Espíritos a parte que fala sobre a escolha das provas. A escolha das provas começa lá na pergunta 258. Nós já tratamos desses temas e agora, na semana passada, fomos até a pergunta 261, quando vimos que para evoluir, para deixar a sua condição de inferioridade, não é necessário que o espírito tenha que passar por todos os tipos de circunstâncias que tenham que trabalhar seus defeitos. Daí, a pergunta 261, ter deixado clara na resposta dos espíritos que não é necessário que, para vencer os seus defeitos, o espírito tenha que passar por todos os tipos de tentações existentes. Nós vamos ler a pergunta e a resposta para depois seguirmos para a seguinte. A pergunta 261 diz: o espírito, nas provas que deve suportar para chegar à perfeição, precisa ou deve experimentar todos os gêneros de tentações? Deve passar por todas as circunstâncias que podem excitar o seu orgulho, sua inveja, sua avareza, sua sensualidade, por exemplo? E a resposta dos espíritos foi: certamente que não. Pois sabeis que há espíritos que desde o começo tomam um caminho que os isenta de muitas provas. Mas aquele que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos desse caminho. Um espírito, por exemplo, pode pedir a riqueza e esta ser-lhe concedida. Então, conforme seu caráter, ele poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou se entregará a todos os prazeres da sensualidade. Mas isso não quer dizer que ele deva passar forçosamente por todas essas tendências. Portanto, para o processo do amadurecimento, nós vamos ver que o defeito do espírito vai estar propiciando a ele, caso ele não queira corrigir-se, o excesso na área em que sua fraqueza se apresente. Porque uma pessoa pode ter dinheiro como uma das formas de crescimento, e ela pode se perder no jogo e não na sensualidade. Ela pode se perder no vício e não no jogo, no vício químico, não é? Ela pode se perder nos desmandos do poder, ao invés de se perder no vício químico. Pode até ser uma pessoa que não tome nenhum tipo de coquetel alcoólico, mas uma pessoa arrogante, que oprima, que compre os outros. Então, naturalmente, que a fragilidade do espírito vai demonstrar-se quando ele, naquela própria e específica experiência, tiver que enfrentar-se. O problema não é ele enfrentar o dinheiro, o problema é ele enfrentar a si mesmo, com as facilidades que, por exemplo, o dinheiro possibilita. Daí, então, é que aonde nós estamos nos equivocando, não importa qual seja o tipo de experiência que estejamos vivendo, é onde está a nossa fragilidade. Ali é onde nós temos que estar atentos. Não é na riqueza em si, é no orgulho, na vaidade, na cupidez, porque isto vai ser assim mesmo que o espírito não tenha dinheiro. Se numa próxima existência ele nascer sem recursos e ele tiver inclinação para a fragilidade do vício químico, ele vai arrumar um jeito e vai se viciar, mesmo sem recurso.
Ou, se ele tiver a inclinação para os deslizes sexuais, ele vai exercitá-los, com dinheiro ou sem dinheiro. Então, estas são questões muito interessantes, que quando nós observamos em nós, onde estão nossos problemas, aquilo que nos incomoda, é aí que nós precisamos estar vigilantes. Ah, você é nervoso? Você é impaciente? Você é uma pessoa que não gosta de ouvir desaforo? Então aprenda a controlar-se nesse ponto, porque é aí que você é vulnerável. Basta que alguém te provoque, e esta pessoa é que comanda você. Ah, porque eu sou dono de mim, qualquer coisa eu levo para casa, eu já ponho em pratos limpos. Não, você é um boneco, você é um fantoche, que qualquer provocação tira você do sério. Então, quem comanda você é quem está fora de você, não é você. Porque você é um menino mimado, que resolve os seus problemas da forma como todo ser primitivo sabe resolver, na força. O que indica que você não tem mais do que o tamanho do cérebro de dos sauros que morreram no Cretáceo para dominar toda aquela massa. Porque os tiranossauros, os brontosauros, eles eram seres imensos, mas com um cérebro minúsculo. E é assim que continuam a ser, em alguns casos, as pessoas que, sem estarem atentas ao que elas são, na verdade são bonecos nas mãos das circunstâncias ou dos outros. Nós sempre damos esse exemplo. Você vai a uma loja num shopping. Você entra na loja e é muito bem tratado por um balconista. E então você fica feliz que o balconista tratou você muito bem, você elogia o balconista. Mas aquilo que você queria comprar, você não encontrou ali. Aí você sai do shopping, você sai da loja, no mesmo corredor, um pouco mais adiante, tem uma outra loja dos mesmos produtos. Você entra então para procurar o que você não achou na primeira. E no balcão, você é atendido por um mal-humorado, que por algum motivo não está muito com a boa lua, nem interessado em te tratar com o respeito que você acha que você merece. E ele trata você de qualquer jeito. E então, por causa disso, você se ofende, você começa a se alterar com o balconista, você chama o gerente, você xinga, você fala, você sabe, eu que pago o seu salário, eu isso, eu aquilo, eu vou denunciar você porque você não presta, você tem que ser posto na rua. Então aí nós perguntamos, quem é você? Você é o primeiro? Ou você é o segundo? Porque são duas pessoas totalmente diferentes. Não é a mesma pessoa. Então, estas são coisas que só acontecem porque em nós não estamos atentos para o tipo de fragilidade que nós possuímos. Nós apenas reagimos. Nós não consideramos que o outro pode estar mal. Se nós somos aquele primeiro, se nós somos o primeiro que entrou na loja e agradeceu pelo bom tratamento, quando chegamos na segunda loja e formos maltratados, não quer dizer que você tem que agradecer por ser maltratado. Mas você pode dizer, você pode pensar assim, puxa, coitado desse rapaz. Ele deve estar com algum problema na família, ele deve ter alguma dificuldade. Se ele está assim, provavelmente o patrão deve ter feito ele sofrer alguma coisa. Então você pode dizer para essa pessoa, olha meu irmão, olha fulano, eu não sei o que está criando em você esse estado. Mas eu tenho que andar no shopping para procurar mais algumas coisas. E eu quero que você, quando eu voltar, você possa me atender de novo. Porque eu sei que você não é desse jeito. Vai levar mais ou menos uma meia hora, eu volto aqui. Diga isso para ele com amor. Se você é o primeiro, e depois que você fizer isso, você voltar na loja,
eu vou fazer questão que você me atenda, porque eu sei que você deve estar sofrendo por algum motivo. Você vai ver que quem vai atender você é um outro indivíduo. Você terá ajudado aquela pessoa. Se você é o primeiro. Mas se você é o segundo, o primeiro é um boneco. O primeiro é um ator ou uma atriz. É aquele que só faz dependendo daquilo que recebe. Porque entre a virtude e o vício, a virtude e a invirtude ou a falta do o valor e o desvalor, você pode fingir valor, você pode fingir virtude, mas defeito você é. Desvalor você vivencia. O virtuoso, a pessoa que já venceu essas etapas, ela terá muita dificuldade em voltar atrás para estar nessa condição como ela era antes. Porque senão ela não melhorou, ela continua igual. Mas o indivíduo arrogante pode parecer humilde. O indivíduo prepotente pode parecer dócil. E isso será apenas teatro. Então, nós vimos na pergunta 261 que os Espíritos nos explicam sobre essa maneira de nós estarmos observando as coisas conosco mesmos. E ao percebermos a inclinação, aprendermos que ali nós somos vulneráveis, ali nós somos fracos, ali nós somos frágeis. E então redobrar a nossa atenção neste ponto fraco. Agora vem uma pergunta lógica, porque Kardec, quando realiza esse estudo, indagando dos espíritos, ele não está fazendo de conta, fazendo um joguinho para os espíritos falarem bonito. Ele está colocando os espíritos em situações que aparentemente demonstram contradição naquilo que eles estão ensinando. Então a pergunta 262, você pode acompanhar na leitura do Livro dos Espíritos, é a seguinte: como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Né? Como pode? É uma pergunta bastante interessante e lógica. Se nós escolhemos as provas e seremos aqueles que terão que sofrê-las, como a gente pode fazer isso se, em sua origem, nós somos simples e ignorantes e sem experiência? Isso é verdade? Nós somos assim? Espíritos simples e ignorantes? Sim ou não? Hã? Não? Não? Nós somos como então, Rodolfo? Somos completamente ignorantes. Nós somos ou não somos? Não somos. Né? Não? Já estamos... Na nossa origem. Ele está dizendo na origem. Nossa origem, está escrito aqui na pergunta. Olha sim, aqui, sim, na nossa origem, sim. Que em sua origem é simples, ignorante... É o sono, desculpa. Aí então nós somos. Você chegou num acordo? Sim. Sim, eu estava dormindo, eu falei errado, desculpa. Tudo bem, está perdoado. Nós já estudamos isso lá no começo, quando aprendemos que o ser criado é criado simples e ignorante. Lembram disso? Vamos procurar? Todos nós, inclusive você que está em casa, vamos procurar onde está essa afirmativa que na pergunta 262 Kardec coloca.
o espírito em sua origem? Pergunta? Nós temos já aqui alguém que nos indica uma resposta a respeito. Vamos lá à pergunta 115 do Livro dos Espíritos, que é justamente uma pergunta que está inserida no capítulo 2, na parte que fala da progressão dos espíritos. 115 diz, Kardec: entre os espíritos, alguns foram criados bons e outros maus. É a teoria do privilégio. As pessoas que acreditam em uma única vida acham que se Deus cria do zero todos os seus filhos e só tem uma chance para que eles possam viver, Deus necessariamente tem que criar alguns que são bons e os outros que são maus. Porque é isso que nós vemos na sociedade. Deus cria uns para sofrer, uns com doenças. Como se ele tivesse uma grande roleta. Ah, criei, mas antes de você ir para a terra, você passa na roleta e tira o palitinho. E aí, dependendo do palitinho, já sai você com a desgraça que você vai ter que enfrentar na terra quando você encarnar. Não é muito digno da suprema inteligência do universo o destino de uma única vida colocado nesta forma aleatória. Sobretudo, se o efeito da nossa escolha pode nos levar para o paraíso ou para o inferno, de onde não se vai sair nunca mais. Vejam só que coisa mais sórdida e que está mais para uma técnica terrorista do que para uma justiça do universo. Você é criado simples, sem nenhuma mácula, vai viver só uma vida, e do que você fizer nessa única vida, ou você vai para o céu ou vai para o inferno. Só que a uns Deus dá tudo e a outros Deus nega tudo. Uns nascem com bons pais, com bons professores, com boas escolas, e outros nascem sem pais, na violência, sem nenhuma orientação, no meio dos bandidos. E disto vai decorrer o resultado final, para sempre. Uns vão para o paraíso e outros vão para o inferno. Quer dizer, se o pior dos terroristas na Terra tivesse um pouco de tutano, ele já ia pegar esse exemplo para fazer alguma coisa parecida, porque isso é terrorismo puro. Então Kardec pergunta na pergunta 115: Deus criou espíritos, alguns bons e outros maus? Resposta: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes. Quer dizer, sem conhecimentos. Ignorante não é como a gente costuma xingar os outros. Ah, sou ignorante, para de falar besteira. Não é essa ignorância que a gente usa como agressão. Ignorante é ignotius. É aquele que... E é o fator negativo. Gnose é o que quer dizer conhecimento. Aquele que não conhece. Imaturo é aquele que não é maduro. Inútil é aquele que não é útil. Ignorante é aquele que não gnose, não conhece. Por isso, quando os espíritos respondem, dizem que Deus criou os homens simples e ignorantes. Simples quer dizer, o cara então nasceu lá como Zé Capial, lá no meio do mato, com o capinzinho na boca e não sabe ler e escrever. É isso que é simples? Não. Simples quer dizer sem complexidade. Se nós entendermos a linguagem que os espíritos estão usando, não com base nos nossos preconceitos de convivência cultural, nós vamos perceber que o que eles estão dizendo aqui, Deus cria os seres
do ser menos complexo e menos experiente, para que ele possa ir ganhando em complexidade e ganhando em experiência, em gnose, em conhecimento. Então, aqui, na pergunta 115, está a raiz daquilo que na pergunta 262 Kardec volta. Por quê? Porque lá os espíritos disseram que Deus criou seres simples e ignorantes. Então Kardec vem agora, olha quanto tempo levou da pergunta 115 à pergunta 262, e Kardec não esqueceu, para contrapor a resposta que os espíritos lhe deram a este raciocínio. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e sem experiência, quem é que disse isso? Os próprios espíritos. Como pode, então, um cara que é desse jeito escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável pela escolha? Pergunta ali, na unha encravada. Kardec escolheu o dedão com a unha encravada e meteu um salto nela. Por quê? Porque os espíritos sabem que o que ele tem que fazer é isso mesmo. Ele tem que questionar coisas que são básicas no edifício da lógica que o mundo espiritual está dizendo que existe. Agora, quando nós vimos lá atrás os espíritos respondendo que na sua origem Deus criou simples e ignorante, não está dizendo que na sua origem como ser humano. Ele está dizendo que na sua origem. Quando nós atingimos o estágio de seres humanos, nós já somos complexos e já somos experientes. Para que nós possamos estar naquilo que os espíritos disseram, na resposta da pergunta 115, simples e ignorantes, nós temos que considerar a simplicidade como falta de complexidade e a ignorância como falta de experiência como aqueles seres mais, vamos dizer, despojados que se possa conceber. Vamos fazer de conta então que você pense num ser no reino animal que possa ser simples e ignorante, nesse sentido. Vitória, pensa aí, Vitória. No reino animal, qual que é o ser que pode ser simples e ignorante? Uma formiga. Uma formiga. Mas não tem nada assim um pouco mais simples que uma formiga. Uma formiga tem exoesqueleto, tem musculatura, tem coração, tem pulmão, tem boca, tem intestino. Olha como ela é complexa. Vamos lá, aqui. Levanta a mão. Uma ameba, não sei. Uma ameba. Celular, uma célula. Uma ameba já tá bem menos do que uma formiga, não é? Uma ameba é um ser... Põe aí, Ana Paula, procura a ameba pra gente aí. Não é para entrar em site de partido político, Ana Paula. É biologicamente falando, a ameba que eu estou dizendo. Agora, tudo bem, a ameba ela é muito mais simples que uma formiga. Mas ela é um ser organizado. Ela se alimenta, ela tem inúmeros processos químicos que garantem o funcionamento, ela excreta o que ela come, ela se locomove, ela tem um sistema que faz com que ela se proteja do meio ambiente, ela troca com o meio ambiente aqueles produtos que não são adequados para ela. Ela tem, apesar de ser tão assim
Ana Paula, não tem nada melhor aí, Ana Paula? Volta lá para o site dos políticos, então, vai. Põe aqui nessa primeira imagem aqui. Isso. Olha, ela tem membrana celular, ela tem núcleo, ela tem as projeções que são chamados pseudópodos, ela tem os vacúolos, onde ela armazena alimento. Ou seja, não é um corpo simples. Ela produz energia, ela se locomove. O Gaspar está trabalhando, só porque eu mostrei a camisa nova dele, ó. Olha aí. Ou seja, se nós considerarmos, comparado a uma formiga, uma ameba, ela é muito mais simples. Mas existem no universo outros seres que ainda são mais simples do que um unicelular. O unicelular tem todo um conjunto de ferramentas para ele sobreviver, organizada. Existem linhas de alimentação, de transporte, fábricas de energia. Mas antes de serem assim, havia no universo, havia na Terra, corpos que só se tornaram conviventes em uma realidade unitária, como uma célula, depois de terem se desenvolvido individualmente, como indivíduos. O próprio nome está dizendo. Indivíduo. Os estudos de todas estas realidades nos indicam, por exemplo, que essa estrutura de uma cidade cercada por muralhas, com entradas para alimentos, saídas, com zonas de ataque, com centros administrativos para coordenar esse processo, é uma somatória de inúmeros outros pedaços evolutivos. Houve um período em que a chamada mitocôndria existia sozinha, nadando nos oceanos. Aquilo que depois se chama de plasma, citoplasma ou núcleo, ou outros complexos de Golgi e outras coisas, que em cada um dos núcleos celulares ou das unidades celulares se consorciaram para produzir uma unidade que tivesse uma autonomia, eles existiam separados. Então, será que este unicelular, que este ainda não é um sistema complexo demais para aquilo que os espíritos estão dizendo, que o homem foi construído simples e ignorante? Vírus são mais simples do que células. Bactérias também não possuem todo o material genético, toda a estrutura, e são seres que estão caminhando por aí. Se nós voltarmos neste processo, talvez a gente descubra que a nossa origem ainda era pior do que vírus, quando fomos criados. Não, obviamente, porque a gente ouve falar de vírus e logo já pensa em doença. Ou de bactéria e também já pensa em doença. Mas os espíritos nos explicam que os princípios criativos, como é, por exemplo, a fala de Leon Denis, um dos filósofos da doutrina espírita, que a alma dorme no mineral, desperta no vegetal, começa a ganhar experiência no reino animal superior ou inferior e se constitui em um ser a caminho do ser nominal nos reinos do animal superior. E se você observar o processo, é exatamente isto. Quando nós estamos olhando para um conjunto de agregado químico, um conjunto inorgânico de uma pedra, o que você tem ali? Não há o princípio vital, mas há um poder de atração entre átomos, que lá na frente, lá no desenvolvimento do ser humano,
você pode chamar de afetividade. O que mantém você preso a um filho, a um marido, a uma esposa, é uma força que nós chamamos de amor, que pode ser paralelamente ou de uma forma figurada, pode ser também encontrado nas moléculas que compõem estas substâncias, nos átomos que compõem estas moléculas. O diamante, na sua estrutura de carbono, com toda a ação de atração entre os átomos. Depois daquilo, todo o processo vai ganhando em termos de milhões e milhões e milhões de anos. Não é que você era uma pedra e estava lá dentro. Ai, por isso que eu me sinto tão apertado até hoje. Eu preciso de espaço, porque eu agora descobri que eu era uma pedra, quando Deus me criou, eu me pôs numa pedra. Não é esse o significado. Mas, se nós éramos os seres mais simples, menos complexos, e os que não tinham experiência, nós provavelmente fomos conectados a esse processo evolutivo desse modo. Aí nós deixamos a fase da pedra em que nós nos tornamos as rochas, os minerais, se tornam base como solo e como alimento para os seres superiores a eles. Vejam só, há uma função. Você se dissolve, o líquido, que é o solvente universal, que nós chamamos de H2O, é capaz de dissolver a rocha e transformá-la, dar-lhe uma função de ser aquela que abastece as vidas que estão acima. Então, o minério, ou as suas faculdades elétricas iônicas, são aproveitadas pelos seres vegetais. Se abastecem. E então, no ser vegetal, o que você já possui? Você já possui uma organização em que há um esqueleto, há funções, há processo circulatório, há processo reprodutivo. A pedra não se reproduz, mas a alga se reproduz. Então há já um outro esquema preparado pela natureza para dar aos seres que lá possam estagiar outras experiências. E nesta área você terá a sexualidade despertada em diversos níveis. Há aquela em que você não precisa ter contato para proliferação. Há aquela em que a mesma planta tem um macho e a fêmea e ela mesma se autofecunda e produz a semente. Há aquela em que a planta produz determinado tipo de atrativo para que através dos insetos polinizadores de uma outra planta venham trazer-lhe o fator que vai produzir a vida e a semente. E então, como não há mobilidade, porque as plantas não se mexem, elas têm que ficar rígidas, elas têm que arrumar modos de dar a essa proliferação o máximo para garantir a sobrevivência da sua espécie. Então desenvolvem sementes que voam, sementes que caem e que podem ficar décadas até que as condições sejam favoráveis. Desenvolvem sementes que flutuam. Ninguém aqui nunca descobriu em casa uma samambaiazinha nascendo no muro. Meu Deus, quem é que veio de noite plantar essa samambaia nessa rachadura desse muro? Ninguém. Porque uma semente minúscula chamada esporo, que uma samambaia de algum lugar soltou pela força do vento, veio flutuar e bateu ali e ficou. E a umidade ali propícia faz com que ela lance suas raízes e comece a brotar. Simples. Ninguém plantou. A natureza se incumbiu. Então, das dificuldades mínimas às dificuldades maiores, você vai surgindo. Depois chega o reino animal. O reino animal você já tem o quê? Você já tem mobilidade,
você geralmente já tem a individuação sexual. E aí começa a haver a necessidade da cópula, a troca de material genético e as atrações motivadas por algum tipo de estímulo. Então, o estímulo mecânico, o estímulo do odor, o estímulo da beleza, em que os machos e as fêmeas se cortejam para possibilitar. Vejam só como é interessante a fabricação de um ninho de passarinho. Um único ninho. Imagina quanto custa fazer um ninho de passarinho. Se compararmos a complexidade disto com o que era uma pedra, lá no começo. Quanto já não se avançou. E assim os seres vão progredindo até que cheguem à condição hominal. E quando você chega na condição hominal, uma coisa ainda mais surpreendente é que você, ao analisar a evolução do corpo biológico, da nossa estrutura biológica, no útero da mãe, você vê, passo a passo, na multiplicação das células, as etapas que o ser humano hoje já viveu na evolução de onde ele veio. Ele em um momento é unicelular. Quando há a união do espermatozoide com o óvulo, ele é uma única célula. Aí ele começa a se reproduzir. As células começam a se multiplicar. E depois de um certo tempo, ele começa a formar uma estrutura que faz lembrar um período de pepino do mar, de estruturas que estavam ainda lá nos vegetais primitivos, ainda tão primitivos que você não sabia se era animal ou se era vegetal. E até hoje ainda há uma discórdia a esse respeito. Depois de um certo tempo, cria-se o tubo neural. Até a criação do tubo neural, você não sabe discernir se é um ser humano ou se é uma planta. Aí cria-se o tubo neural, logo depois faz-se o coração, começa a pulsar, primitivo, é claro. E aí você não sabe se é um inseto, um réptil. Aí passa um tempo, você descobre que tem rabo. Então você fala, é um lagarto. E depois de algumas semanas o rabo vai encurtando. E aí cria uma cabeça que parece de um pintinho. Você não sabe discernir em determinadas semanas de gravidez se o que está na barriga da mulher é uma criança ou é um frango. Exatamente pelas etapas que o corpo vai passando. Porque houve época em que a evolução máxima era aquela. Depois isso foi vencido, passou-se um passo a mais, e então esses passos a mais vão vindo até chegar no desenvolvimento completo de uma criança. Mas até aí, você passa por todas essas fases. Olha que complexidade. E cada fase... Olha, pensa você o que você é hoje, você que nos assiste. Você pode ficar doente se, por exemplo, ficar nervoso. Você pode ficar doente se acontecer algum dissabor emocional e você ficar irritado. Isso pode produzir em você doenças leves, doenças médias ou doenças graves. Mas o seu corpo está bom. Quem não está bom é você como ser não corpóreo. Mas o que pode adoecer em você é a área física. Você pode ter uma disfunção coronária. E então o órgão cardíaco para de funcionar como era antes e você fica doente. Você pode estar bem emocionalmente, mas o físico está doente. Aquele órgão não está bom. Agora, o órgão pode estar funcionando bem, mas o sistema onde ele está inserido pode não funcionar direito. Por algum motivo, ou a pressão não está adequada, ou a circulação não funciona, a área venosa ou a área arterial estão comprometidas.
O coração funciona bem, mas o sistema todo não funciona. O sistema não funciona, você está doente. O órgão não funciona, você está doente, mesmo que o sistema funcione. Aí você tem no coração uma coisa que se chama nó sinoatrial. O nó sinoatrial é responsável pelo batimento cardíaco, porque ele dispara uma descarga elétrica que repercute em células do coração que são sensíveis à parte elétrica e elas contraem e fazem o músculo do coração contrair-se. E ela faz isso com um temporizador. Ou seja, quando ela emite o sinal elétrico vai primeiro para uma área do coração e depois ele vai para outra, porque são feixes de músculos que têm tamanhos diferentes ou velocidades de transmissão elétrica diferentes, e então o coração faz aquele negócio, tutum, tutum, tutum. Ou seja, contrai um, manda o sangue para uma outra câmara que depois contrai. Então, você sente sempre, o coração bate e apanha, assim, né? Tum, 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 tum. Então, essa estrutura pode estar com problema. Se aquele conjunto celular tiver um problema, você está doente, porque o seu coração não pulsa de forma correta. Uma célula que não funcione faz você ficar doente. Vejam só, você fica doente no nível emocional, você fica doente no nível sistêmico, você fica doente no nível orgânico e você fica doente no nível celular. E tudo isso é você. Quem é você? Ou seja, cada uma dessas etapas, cada um desses níveis faz você ficar mal. E você só está falando do corpo. Tirando algumas honrosíssimas exceções, todas vocês, ou quase todas vocês, também ficam mal uma vez por mês. Por um motivo muito específico. Uma vez por mês, determinados hormônios alteram o funcionamento do seu organismo, preparando-o para uma possível gravidez. E esta alteração hormonal, ou seja, se vocês vissem o tamanho de uma glândula ou de um fulcro destes que produz esses hormônios, eles são menores do que grãos de arroz. E microgotas disto na corrente sanguínea fazem você virar Hulk. Só isso. Fazem você deprimir, ficar chorando que nem uma pessoa assim mais infeliz da terra. Mas estava tudo bem ontem, mas agora é uma desgraça, vai acontecer, eu não sei porquê. Então, por quê? Porque algumas glândulas minúsculas estão se preparando, estão colocando na sua corrente sanguínea determinados produtos químicos, biológicos, que mudam o seu estado de ânimo, mudam o seu comportamento, mudam a sua emoção. Veja só, você pode ficar doente se uma dessas glândulas quase imperceptíveis começar a funcionar diferente. É o caso, por exemplo, da pessoa que tem problemas na tireoide. Dependendo da idade, dependendo da sua rotina, dependendo da maneira como ela tem o seu estado normal, há uma alteração no funcionamento da tireoide e a partir daí, aquilo que ajuda você no consumo de carboidrato, no consumo de energia, daquilo que você come, não está sendo tão útil. E pelo menos por isso tem muita gente que diz, não, é que eu não estou gordo não, é minha tireoide que não está funcionando. O Ronaldinho adorava essa desculpa. Não, nós estamos chamando de gordo, eu sou gordo, eu estou com problema na tireoide. E é verdade, não é? A tireoide, quando não funciona bem, não queima direito todos os combustíveis que a gente usou na alimentação, e o resultado é banha, ou é o acúmulo. E às vezes, além disso, é cansaço.
Pessoas que começam a ter muito cansaço, a querer dormir bastante, e dormem, e parece que você ainda precisa dormir de novo, muitas vezes estão com uma disfunção na tireoide. É o caso do Rodolfo, que está dormindo em pé ali, ó. Né? Não, estou brincando, só para o Rodolfo acordar. Não precisa mostrar não, Gaspar. Mas a tireoide, quando não funciona direito, dá uma sensação de canseira. Então você fica deitado, você não quer levantar para ir trabalhar. Não é aquela preguiça de sempre, é uma ainda pior. Por uma alteração química mínima, minúscula. Aí você vai no médico, o médico faz um exame, vê que os padrões do hormônio da tireoide não estão adequados, ele te dá, sei lá, 10 miligramas da levotiroxina. Você toma 10 miligramas assim que acorda, espera um pouquinho para ir comer alguma coisa, e aí você já não tem mais sono, aí você já funciona de novo normalmente. Essa minúscula alteração dá a você uma alteração grande nas reações. E aí você pergunta, quem é você? Vejam só de quanto depende, como nós somos complexos, de quanto depende o nosso estado de equilíbrio, para nós imaginarmos que Deus já nos criou deste jeito. Por isso que a pergunta 115 diz que Deus criou cada um simples e ignorante, sem complexidade e sem experiência. Quando Kardec então coloca essa menção nessa pergunta, ele está imaginando que os espíritos, agora eu peguei esses caras, agora eles não têm como me explicar como é que o cara que é simples e ignorante vai poder escolher o seu futuro. Porque é uma pergunta incisiva. E parece ter lógica, não é? Parece. Você não deixou o seu filho ou sua filha viajar sozinho até que você achasse que ele tinha idade suficiente para discernir, não é mesmo? Eu sei aqui que tem gente que já tem filho grande. E aí em casa também. É claro que existem aqueles que até depois do filho grande não deixam o cara viajar sozinho. Nem deixa ele ter namorada ou namorado, porque quer que vá junto, porque onde já se viu, a sua filha, o seu filho, não é dessas coisas. Mas para aqueles que estão acostumados a entender a evolução do ser humano, vocês tiveram um momento em que tinham que decidir se já era adequado para o seu filho ou para a sua filha ir sozinho numa viagem, não é mesmo? Sim ou não? E o que levou você a decidir que era o momento para ele ir sozinho? Vamos lá, levanta a mão quem pode responder, que a Alice vai trabalhar um pouco. Você falou sim. Então vai lá agora. Eu levantei a sua mão e você vai responder. Qual que é o seu nome, querido? Maria Luísa. Chegou a hora de você ver que ele está mais maduro. E como você vê isso? Pelas atitudes, que a gente pode confiar mais, que o que a gente fala ele compreende, entende? Então aí a gente deixa seguir. Seu filho tinha quantos anos quando você deixou? Você lembra? Olha, já tinha passado dos 18. Tinha passado dos 18. Já. Até então você segurou a rédea. Segurei. Quem mais? Quem já passou por essa experiência com a sua prole? E fez uma avaliação de capacitação, maturidade, para que isso fosse possível. Não precisa ser com 18 anos. Tem gente que já está deixando o filho sair de casa sozinho com 3. Quem mais tem alguma experiência assim? Aqui, ó, a Cícera. Espera aí, Cícera, deixa eu chegar aqui, ó. A minha filha, eu liberei ela assim para sair. Inclusive, ela cuidava da minha conta no banco com 15 anos. Com 15 anos? Ela era muito responsável. Então, foi por isso que eu deixava ela sair. Claro que eu tinha cuidado Você com tirava os amigos. o cartão dela na hora que ela saía sozinha, né? Eu não sabia usar o cartão, ela que usava. Tá. Mas para sair à noite, a minha preocupação era com quem ela saía, os colegas tal. Sim. Não por causa dela não ser de confiança. Do perigo, né? Isso. Uma moça sozinha, tal, uma garota.
com essa idade. Mas houve um momento que você ainda disse, não, ainda é muito cedo, ainda não dá para ela sair sozinha. Ah, sim. E houve um momento que você disse, não, ela já está demonstrando que ela pode assumir certos riscos, porque ela vai crescer com isso. Isso. Ela sabe agir. Foi. Quem mais tem experiência que pode... Lá no fundo, Alice. A Libenil. Com as minhas duas filhas, com a maturidade, com o modo delas agir, o ir trabalhar e voltar, a elas contar o que tinha acontecido, na faculdade, aconteceu isso, aconteceu aquilo, então eu fui vendo, fui ouvindo, fui esclarecendo, fui vendo que quando pediram para viajar, perguntei com quem ia, né, aonde ia, peguei o telefone, peguei o endereço, aí podia ir. Foi escondida. Não foi. Pegou o trem também, o vagão de trás. Não fiz. Não. Aí, né, confiei, né, mas a gente tem que saber aonde que anda, com quem anda e aonde está, né? Isso. Mas chegou o momento em que você achou suficientemente confiável essa pessoa tomar... Ela tinha quantos anos, você lembra? 17, a outra agora com 18. Tá. Então vocês imaginam, pelo que conhecem, daquelas pessoas com quem convivem, que haja um momento em que isso é, vamos dizer, apropriado. Mesmo assim, você fica preocupado, não fica? Você fica meio assim, com o pé atrás, porque tem tantas armadilhas por aí que aquela inexperiência pode acabar sendo surpreendida por alguma coisa que ele nunca tinha visto antes. Mas é um risco. Como você já passou quando você foi viajar sozinho pela primeira vez, não é? Quando o seu pai confiou em você, você também teve que enfrentar isso. Então, é interessante, porque quando você fez isso com o seu filho, até então, o que você fazia para ele? O que você fazia com ele? Você tirava ele da cama, preparava o café, preparava a lancheira, mandava lavar a roupa, punha o cara dentro da perua, vestido, com o uniforme da escola. Enquanto ele estava lá na escola, você estava preparando o almoço, ou arrumando alguém para preparar o almoço, porque ele ia chegar morrendo de fome. Já tinha alguém para lavar a roupa dele, porque no dia seguinte ia precisar de roupa. Depois ia ter que fazer a lição, você chegava em casa cansada, mas não podia dormir, porque tinha que pegar o caderno para ver dos bons tempos em que pai educava o filho, né? Você ia ver se ele foi bem na escola, como é que foi, e só depois de tudo ainda ele ia brincar, você ia ter que ver se ele tomou banho, se não só inventou que ele abriu o chuveiro e não entrou lá embaixo. Tinha que fiscalizar, e aí punha... O seu martírio acabava quando ele roncava. E aí, às vezes, você nem podia dormir direito, porque... Agora, na medida que ele foi crescendo, você foi se libertando de certas tarefas, porque aí ele passava, agora você sabe qual é o seu horário, põe um relógio para despertar, você levanta na hora que você tem que levantar. Você sabe onde pega a perua, o seu uniforme está na gaveta, você vai, pega, veste o uniforme. E no primeiro momento, o que você fez? Você teve que botar o seu filho passo a passo para fazer tudo. Depois ele foi aprendendo, ele foi se tornando mais responsável, você foi, agora faz e ia supervisionando. Até que chega o dia que ele fala, eu vou viajar lá, minha equipe vai viajar, eu só deixa eu viajar, assina aí a autorização para eu viajar, ele nem vai perguntar para você se pode. Aí você vai fazer toda a enquete, onde você vai, com quem você vai, que hora você volta, quem que vai estar junto, quem que é o responsável, vai o pai de alguém com vocês. Aí você decide, por fim, assinar o papel. Vamos ler a resposta dessa pergunta, 262. Como pode um espírito que, em sua origem, é simples, ignorante e sem experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Resposta: Deus supre a sua inexperiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazes para uma criança desde o berço. À medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, ele o deixa pouco a pouco livre para escolher. É então que frequentemente se extravia, tomando o mau caminho,
se não escuta o conselho dos bons espíritos. É o que nós podemos chamar a queda do homem. É o que costuma acontecer com os pais, que mesmo com todos esses cuidados, deixam o filho sem a sua presença. Dependendo dos defeitos, dependendo da imaturidade daquele ser, na presença de amigos, na presença de mocinhas e mocinhos que dão o tom e que eles admiram, eles tomam atitudes assim, malucas. Eu me recordo uma vez, estava na 7ª série e estudávamos no colégio de freiras, na cidade de Birigui. E então as irmãs organizaram uma excursão de sexta, sábado, com regresso e domingo. E essa excursão saiu de lá e veio para essa região americana, passou aqui por Campinas, foi até Itu. Porque Itu, né? O orelhão, o sorvetão, tudo aquelas coisas grandes, o Lapão. A gente lá no fim do mundo queria conhecer também esses folclóricos lugares, né? Bem, as freiras estavam no ônibus. E nada mais anticlímax do que um ônibus guiado pelo motorista e fiscalizado pelas 2 ou 3 freiras junto. E lá havia, era uma classe, não é? Uma turma, filhas de médicos, filhas de advogados, gente rica, gente bem posta. E gente mais simples, todo mundo estava lá. E é óbvio que com a presença das freiras, os pais deram autorização, aqueles que tinham condições, inclusive, de pagar, não é? Porque nem todos podiam pagar, mas os filhos que tinham esse respaldo acabaram indo. Bom, tudo bem, foi tudo maravilhoso, fomos lá ver como funcionava as máquinas de fazer tecido em Americana, e fazer isso, e ver a cidade, depois sobe no ônibus, passa aqui por Campinas, vai para Itu. Chega em Itu, todo mundo desce do ônibus, vai tomar o sorvetão, vai ver o orelhão, vai ver o Lapão, e aí está na hora de ir embora. Quando muito você gasta aí, você sai sexta-feira, não é? De madrugada, bem cedinho, quase sábado, né, já. Chega em Americana, pega ainda a cidade funcionando, depois pega o ônibus, vai para outro, vai voltar para chegar em Birigui. Não dava para ficar muito tempo em cada lugar. Estamos lá esperando, né? O povo vir para o ônibus poder ir embora de Itu para a nossa cidade de origem. Daqui a pouco vem a polícia. Entra a polícia dentro do ônibus. Quase todo mundo pronto para sair, ninguém saía, o ônibus não saía porque a polícia não deixava. Aí, entrou o policial e atrás dele a freira. Porque alguém de vocês roubou os negócios da loja. E se não devolver, o ônibus não sai. E se não devolver, nós vamos fazer. E é pior se a gente tiver que revistar e a gente achar. Então a gente está aqui para pedir que quem tomou, quem roubou, nós vamos descer do ônibus, quem roubou entrega para a freira o que roubou. Porque o dono da loja não está muito preocupado em prender ninguém. Mas, se não for assim, o ônibus vai ficar todinho preso aqui. E a freira vai dormir no xilindró com vocês. Aí o cara desceu do ônibus. Eu não tinha roubado ninguém. Estava numa excursão de freira, num colégio de irmã, de caridade, de família espírita. Aprendeu com o pai, com a mãe, que a gente não deve tomar o que é dos outros. E todo mundo ficou olhando para o outro, assim, outro, para o outro. Aí a freira fez o discurso dela. Daqui a pouco você já escuta levantar. Levanta fulana, filha do médico. Vai lá com uma carteira que ela tinha roubado da loja de couro. Aí a outra levanta, filha do advogado. As duas que eram as mais ricas tinham roubado a loja. A menina tinha 13 anos, 12 anos. Bandida. Estudava na minha turma, na minha casa, na minha sala. E aí foram com aquela cara assim, sabe de quem está injuriada de ter que devolver. Paga. Vai lá na loja, paga o que você comprou. Meio assim, né? Por baixo do pano.
e joga assim, como se ela tivesse razão ainda. Então essas pessoas, naturalmente, tinham na sua casa, não estavam roubando porque precisavam daquilo. Não, eu roubei, freira, porque meus filhinhos estão passando fome. Aí eu vou chegar lá e vou vender por uns 20 conto, eu compro leite para as crianças. Não! Roubaram na empolgação, roubaram porque é legal, vamos lá roubar. Vocês vão passear, você vê na praia, naquelas miçangueiras, aquele povo que fica fazendo aquelas feirinhas lá. Ah, moçada que tem grana, moçada que tem dinheiro, que tem joia, se organiza para ir roubar o pobre do coitado que vende lá na feira hippie. E eles têm técnica. Uma chega e começa a experimentar, a outra chega perto, não conhece, uma não conhece a outra, aí uma derruba no chão, a outra vem e cata e vai embora. Para quê? Para roubar um negócio que o cara está vendendo por 3 contos. Pela emoção. Roubei. Então, às vezes, não é falta do exemplo, não é falta do berço, é a emoção de estar mal acompanhado ou acompanhado de alguém que quer fazer um negócio muito legal assim, e você embarca por uma fraqueza de caráter. Você não é ladrão. Essas meninas não eram ladras. Eu acho, porque depois nunca mais soube que elas estavam roubando. E a escola, que deveria depois tomar uma atitude assim, mais rigorosa, suspender. Aí vem aquela filha do médico, a filha do advogado, chama o pai e fala, não, foi tudo bem, elas são um amor. Mas se é o pé rapado lá, vamos suspender por uma semana, chama o pai aqui, faz o discurso. Porque a escola depende do pagamento dos caras que têm grana. Mas elas, que me conste, nunca mais roubaram nada. No entanto, fizeram isso na empolgação. Portanto, a imaturidade não é só quando você, por dolo, quer fazer a coisa. Às vezes você faz no envolvimento, no oba-oba, não sei o quê, e quando vê, está lá no meio da confusão. Aí você se arrepende de ter ido. Ai, meu Deus, eu não sou isso. Meu Deus do céu, eu quero sair daqui. Para o carro que eu vou pular. Não, agora você vai junto, até o fim. E aí quando prendem todos. Inclusive você. Isso é experiência e tudo. Mas você vê aqui que a resposta dos Espíritos nos dá esta noção de que nós somos deixados livres depois que tenhamos capacidade de discernir. Até então, Deus guia nossos passos. Uma ameba tem capacidade de discernimento? Tem ou não? Tem. Claro que tem. Coloca um infusório e um pedaço de pau, um do lado do outro, e solta a ameba, para ver qual dos dois ela vai comer. Ela tem capacidade de discernir aquilo que é importante para a vida dela. Uma formiga tem capacidade de discernir? Também tem. Para a área na qual ela já se desenvolveu. Mas a capacidade de discernir as escolhas do futuro, o que você vai ser na outra vida, eles ainda não têm. Por isso, neste período, as inteligências superiores organizam o processo evolutivo. Mas, quando o seu livre-arbítrio se desenvolve, como que nós desenvolvemos o livre-arbítrio? Como? Lei do progresso. Vamos lá, livro 3º. Lei do progresso. A partir da pergunta 776. Nós vamos ver aqui, na Lei do Progresso, que é preciso primeiro, isso está na pergunta 780, preciso primeiro que o progresso intelectual aconteça, para depois surgir o progresso moral. E logo depois, Kardec pergunta, como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral?
Resposta: fazendo compreender o bem e o mal. Se você não tem o intelecto maduro para compreender o que é certo e errado, bom e mal, você não sabe escolher. E é isso que você fez quando avaliou se seu filho já tinha discernimento para liberá-lo numa viagem sozinho. Será que ele sabe escolher o certo do errado? Não, ele já deu provas que sabe. Eu já dei a minha carteira, minha filha não me devolveu roubando o meu dinheiro. Eu já dei o cartão de crédito e ela não esqueceu de me devolver o troco. Ela me apresentou as contas. É uma pessoa, portanto, que está dando indícios de que sabe discernir, portanto é inteligente e pode ser confiada. Fazendo compreender o bem e o mal, o homem então pode escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. A inteligência vem primeiro, o livre-arbítrio vem depois. Então a gente compreende que, à medida que o seu livre-arbítrio se desenvolve, isso quer dizer que acontece antes o quê? O quê? Antes disso acontece o desenvolvimento da inteligência. E inteligência precisa desenvolver-se primeiro. À medida que a inteligência se desenvolve, desenvolve-se o livre-arbítrio. E então, Deus deixa o ser humano pouco a pouco livre para escolher. Portanto, nós só podemos escolher de verdade quando atingimos a capacidade de seres intelectualmente maduros, planificados pelo raciocínio completo. Até isso acontecer, nós não podemos escolher. Não dá para a gente fazer uma escolha com base em valores, no bem e do mal. Não dá. A gente não sabe o que é isso. Então você observa que o próprio livro dos Espíritos e as explicações que ele nos dá são muito claras. Só depois que você pode escolher com liberdade é que você vai começar a dar suas cabeçadas. E só a partir de então é que você está em expiação. Porque enquanto você não tem a inteligência, nem tem o livre-arbítrio, você não sabe o que está fazendo. Não pode ser punido por ter escolhido mal se você não sabe escolher. É exatamente isso que o capítulo 3º do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, falando sobre o processo reencarnatório, ou as muitas moradas na casa do Pai, nos explica que a Terra pode receber 3 tipos de espíritos, como escola. 2 deles não estão em expiação. 2. Quais são os que não estão em expiação? Seres primitivos e seres semicivilizados. Já são seres humanos, vejam só. Já tem o raciocínio completo, já tem o cérebro preparado para o pensamento único, integral, mas nos 2 primeiros estágios, eles ainda não podem ser responsáveis pelos seus atos, porque eles são primitivos ou são semicivilizados. Portanto, eles não estão em expiação. É a informação do capítulo 3º do Evangelho. Só está em expiação aqueles que têm a capacidade completa e a maturidade lúcida para discernir, que são os que compõem a 3ª equipe, 3ª turma, que pode renascer na Terra, os chamados espíritos estrangeiros. Os que já viveram em outros mundos e que de lá foram excluídos, porque eram obstinados no mal e eram uma causa de perturbação para os bons. Estes vêm à Terra em expiação. E caso você não seja nem primitivo, nem semicivilizado, é esse que você é. Você é um ser que veio de um outro mundo, portanto você pode assumir claramente a qualificação de ET, é você aí que está em casa. Você é o ET, e isso está no Evangelho, capítulo 3º. Nós viemos de mundos, se você não come carne crua, se você toma banho de vez em quando,
se você passa um perfuminho, se você gosta de assistir um filme na televisão, se você combina a cor da roupa, penteia o cabelo, escova o dente, nem que não seja todo dia. Isso significa que você não é mais primitivo nem semi-civilizado. Então você é um espírito estrangeiro. Não é o André que está inventando, é o capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo que diz isso. E é isso que nós vamos ver como inteligente, ser inteligente. Os que podem ser considerados em expiação são aqueles que sabem discernir o certo do errado. Então, é nessa hora que você faz a besteira. Como disse a resposta da pergunta 262. E é por causa da bobagem que você escolheu que você tem que expiar a consequência, para aprender a não fazê-la de novo. Só então, vejam só, quando é que nós começamos a andar mais ou menos com as nossas próprias pernas. Fomos criados simples e ignorantes, lá no começo de todas as coisas, do nosso começo. E só quando atingimos a condição de ser hominal, é que nós nos inserimos nos que dominam a inteligência. Mas ainda assim, nas 2 primeiras fases evolutivas do ser hominal, nós ainda não éramos responsáveis. A justiça do universo nos dispensava da expiação. Porque sabia, como você sabe, que o seu bebê não sabe escolher, que o seu filhinho de 5 anos não sabe escolher direito, que o seu jovem de 8 anos não está aprendendo ainda a bater as coisas como deve, que o seu adolescente ainda é imaturo para ver o efeito dos seus atos. Só quando você diz, não, este cara agora já sabe o que fazer, fez 18 anos, pode ser preso, então agora ele pode andar, sozinho. Que você libera o indivíduo para responder pelos seus atos. Vejam a sabedoria do universo, a bondade de Deus, que nos deixa, primeiro, amadurecer como ser embrionário, depois nos coloca nos diversos níveis evolutivos da natureza, para irmos ganhando experiência, depois nos permite desenvolver os princípios do instinto, que é um tipo de inteligência não racional, depois nos capacita com o desenvolvimento da inteligência racional e plena, e ainda assim nos dá desconto. Não, no começo ele não sabe ainda fazer as coisas. E depois que ele anda um pouquinho ainda vai fazer bobagem, mas não é por maldade, porque ele não sabe o efeito. Só depois que aí então ele se capacita na experiência, é que ele passa a responder por ela. Nós estamos nessa fase, para ver quanto nós já andamos desde que fomos criados por Deus. E nós estamos indo para uma outra. Vamos chegar à fase da angelitude, deixar a fase hominal. Mas olha, está mais perto voltar para ser molécula ou átomo numa pedra do que a gente atingir o nível angelical, que ainda não é o último. Ainda tem lá para frente. Então vejam só como essa resposta nos inspira e nos ajuda a criar esse contexto de integração com o que já foi explicado na frente e com o que está nos esperando lá para adiante nas leis que nós vamos estudar. Ok? Bem, nós vamos deixar então a segunda parte dessa resposta da pergunta 262 para a próxima semana. Vamos agora às perguntas de hoje. O Jorge Miranda de Tianguá, no Ceará, diz assim: somos esclarecidos através dos estudos sobre os últimos acontecimentos. Esses acontecimentos, no meu caso em particular, fizeram com que eu não tenha tanta ansiedade de conquistas como a sociedade imprime como objetivo principal: o crescimento profissional e financeiro. Pensar dessa forma é ser acomodado ou pessimista? Bem, Jorge, eu não tenho como dizer a você algo que está dentro de você. Porque o que você está querendo fazer é que eu diga a você se o que você está fazendo é pessimismo ou comodismo. Eu não estou dentro de você. Agora, o que nós podemos dizer é que
O fato de nós não correspondermos ao que a sociedade acha que deve ser, não significa que você esteja errado. O contexto social, segundo os critérios que a sociedade inventa, podem fazer uma pessoa se sentir pressionada ou se sentir envergonhada de não corresponder ao que todo mundo acha que é normal. Mas quem disse que isso é normal? Quem disse? Quem disse que os conceitos que a sociedade constrói, baseados em um egoísmo e um imediatismo, são os melhores? Nós consideramos, ou a nossa sociedade considera uma pessoa que não ganha dinheiro no que faz, uma pessoa inútil, uma pessoa sem valor nenhum. Mas se esse é o conceito, Jesus estaria inserido nisso. Jesus seria um inútil na nossa sociedade. Jesus andaria mal vestido, Jesus andaria descalço, Jesus não teria um carro. E nós o trataríamos como uma ralé. Por isso que os conceitos da sociedade, às vezes, servem como balizas mínimas. Mas nós precisamos aprender a viver não mais por eles. Nós não somos normais porque alguém disse para nós que a maioria é deste jeito. Por esse motivo, não. Nós não somos bons porque o conceito de bondade foi estabelecida por um conjunto social, nem somos maus porque não fazemos parte dele. E é isso que as pessoas precisam aprender, a não serem bonecos movidos por uma força difusa, mas que sabe muito bem como controlar você através da novela, através da conversa de botequim, através das opiniões de parentes. Pare de fazer o que você está fazendo, que é ganhar dinheiro, ficar cada vez mais rico, e comece a ajudar as pessoas necessitadas, e você vai ver que aquilo que Francisco de Assis pediu para você fazer, que Jesus recomendou que você fizesse, vai ser, no seu caso, interpretado como fanatismo, como doideira, e alguém talvez tente te interditar. Porque você vai dar para os outros, você não vai deixar para nós, a gente interdita você para não perder a herança. Não adianta você dizer que esses são valores diferentes. O Alípio conta um caso muito legal que aconteceu com ele. Antes de ele tornar-se espírita e fazer as suas escolhas, ele era um cara do mundo, ele mesmo já contou isso aqui. Bebia, fumava, gastava tanto em bebida, importando vinho da Espanha, o Alípio mora na Venezuela, que um dia o dono da vinícola espanhola pegou um avião e veio a Caracas para conhecer o povo que bebia o vinho que comprava dele. Que eram talvez os maiores compradores. Quem são esses caras? O dono da vinícola. Até que chegou o dia em que ele, sem falar de outros problemas que ele conta, ele resolveu parar com tudo isso. Enquanto ele bebia, fumava, passeava, gastava, tinha cavalo no hipódromo, apostava, perdia ou ganhava, chegava em casa a altas horas, ninguém se metia com ele. O dia que ele parou de fazer isso, porque ele cansou dessa vida, frustrou-se com tudo isso, essa para ele era uma vida vazia, e ele decidiu não ser mais assim, que ele ia começar a trabalhar não mais para ganhar dinheiro, porque ele já tinha muito dinheiro, mas ele ia começar a produzir livros com o dinheiro e distribuir os livros espíritas de graça, porque foram esses os livros que o resgataram de uma vida fútil. Aí os parentes se armaram e começaram a pressionar que ele ia deixar a família passando fome, que ele não podia fazer isso. Onde já se viu fazer uma coisa dessa? Ele estava, a partir de então, sendo um homem generoso, uma criatura sem vícios, lutando contra as suas fraquezas, parou de beber, parou de fumar. Eu ali por conta que, quando ele parou de fumar, ele ficou 15 dias com febre. Tal era a força daquilo em seu organismo. Tanto que a esposa disse: olha, Alípio, fuma um pouquinho, porque eu prefiro ser esposa de um fumante do que a viúva de um ex-fumante. Porque ela ficou com medo que ele fosse morrer de algum treco por falta da nicotina e dos outros tóxicos. Mas ele parou
E a partir daí, todo mundo começou a se incomodar com ele. Todo mundo. Isso é muito comum, Jorge, em qualquer pessoa. Eu acho que aqui, e aí onde você mora, você já ouviu falar. Você pode, na sua casa, passar o sábado e domingo enchendo a cara com cerveja. Assistir jogo de futebol, ir na bagunça, tomar uma cerveja todo dia na hora do almoço ou na janta. Mas, se você parar de tomar cerveja e a cada semana você frequentar, por exemplo, o centro espírita 2 vezes, já vão achar que você está virando um fanático. Não! Você vai nesses negócios 2 vezes ainda por semana? Ah, cuidado, hein? Cuidado que lá o capeta pode te pegar. Quer dizer, o capeta não te pega se você enche a cara de pinga. Se você vai no jogo de futebol xingar a mãe do juiz e falar um monte de outros palavrões com aquele tipo de companhia tão agradável e tão civilizada que são os outros torcedores. Aí não. Você pode sair de lá, quebrar todas as casas, matar o bandeirinha, pode fazer incendiar carro, aí você é normal. Mas se você vai no centro espírita 2 vezes por semana, assistir palestra, tomar passe, você está ficando fanático, cuidado. O obsessor pode pegar você. Então é assim que funciona. É você, Jorge, que tem que fazer essa avaliação, não sou eu. Porque você está dentro de você. E é a sua motivação real, verdadeira, você só pode avaliá-la. Agora, não se preocupe com o que os outros vão dizer. Se o que você está escolhendo é sincero, é verdadeiro, parabéns. Tenha essa coragem. Porque os outros é que estão com medo. Não existe nada pior para o medíocre do que ver alguém crescer. Porque o medíocre que não quer crescer, ele não quer esforço. Ele então vai tentar desestimular aquele que quer melhorar, para que ele continue sempre medíocre. Por isso é que ele se opõe. Deixa ele falando sozinho. Obrigado, Jorge. Um abraço para você. Aí é o mesmo? Ele fez outra pergunta? Tá bem. De posse de todos esses acontecimentos que provavelmente acontecerão com o nosso planeta, é egoísmo de nossa parte querer que essa mudança aconteça o mais rápido possível? Não, eu não acho que é egoísmo, mas eu acho que nós devemos ter sempre em mente que nós viemos ao mundo, Jorge, para fazer o melhor que a gente pode. Para fazer o melhor. A primeira coisa que nós mostramos no seminário foi um quadro vermelho, está lá para quem quiser ver, escrito: a doutrina espírita e este seminário não fazem previsões de efeitos catastróficos, de eventos catastróficos, não leem o futuro, não dizem quando os objetos ou quando os fenômenos vão acontecer, porque isso não é espiritismo. Primeira coisa. Logo a seguir disso, nós apresentamos 2 vídeos produzidos por um site da Argentina mostrando as previsões de Benjamin Solari e Parravicini, segundo as quais alguma coisa poderia acontecer na Olimpíada de Londres. Alguma coisa que nós não sabemos se aconteceu ou se foi evitada. Mas no fim do vídeo está lá escrito, por quem produziu o vídeo: as profecias só existem para não serem cumpridas. Está em nós lutar para evitar isto. Essa é a mensagem da profecia, que nós apresentamos como um fato que a maior parte não conhece e que foi produzida por um outro tipo de site, de pessoas, não por nós. Nós só contamos, só mostramos. Aí, né, nos que comentaram no seminário, tem um monte de gente, a maior parte comentou, agradecendo, que achou muito legal. Veio um cara lá que escreveu assim: não aconteceu nada na Olimpíada, fiquei decepcionado. Escreve lá para o Benjamin, para o site do homem, ele que fez a previsão. Agora, eu acho que você ficaria feliz então se acontecesse alguma tragédia, não é? Nós estamos trabalhando para diminuir a dor da terra e você torcendo para que alguma desgraça acontecesse. E aí você ia ficar contente. Legal você, não? Será que você não tem noção sequer do que escreve? Porque o que você escreve mostra quem você é, meu filho. Fiquei decepcionado porque nada aconteceu. Eu fiquei contente que nada aconteceu, porque o que nós estamos fazendo, Jorge, é trabalhando para que o mundo melhore. Deus sabe, se tiver que haver um cataclisma e matar 90%, Deus vai incumbir-se disso. Mas Ele vai fazer isso contra a nossa tarefa na Terra.
Porque nós estamos no mundo para tentar diminuir a dor e o sofrimento das pessoas. Não para ficar contente que as previsões cataclísmicas ocorreram. E é por isso que, mesmo que você saiba, puxa vida, tem tanta miséria, tanta gente passando necessidade, por que Deus não acaba de uma vez com essa racinha ruim e põe uma outra melhor? Porque, Jorge, Ele está te dando tempo, como está me dando tempo, como está nos dando tempo, para que a gente melhore pelo exemplo as pessoas com quem a gente convive. Para que elas não precisem perecer nisto. Eu estou muito contente, sim, que o Benjamin não tenha tido a sua previsão confirmada por algum cataclisma, coisa que ainda até pode acontecer. Mas o nosso empenho é para que todas estas previsões catastróficas sejam frustradas. Porque é o bem que é a nossa tarefa, não é a desgraça. E se você, querido irmão que escreveu nas suas opiniões, que nós respeitamos, que você ficou decepcionado porque não aconteceu nada, cuidado. Porque o que vibra em você é o velho mundo. Talvez então você ficasse contente, não é? Com guerras nucleares, com destruições e mortes. Só para dizer, tá vendo? O cara tinha razão. Esse masoquismo demonstra uma deficiência de entendimento espiritual. Reflita nisto que você está dizendo. Pouco me importa que as pessoas ridicularizem a gente por ter apresentado lá um seminário que falou de coisas que não aconteceram. Pouco me importa. Se isso deixar a pessoa feliz, eu fico contente que ela ficou contente. Mas reflita nisto. A nossa tarefa no mundo, e é este o objetivo do seminário, é acordar as pessoas para elas pararem de vibrar no ódio e continuarem pelo medo alimentando essa fogueira. Se nós fizermos isso, nós vamos levados pela mesma vibração para o mesmo lugar. O mundo melhor não será feito de velhos sentimentos. Agora a terceira pergunta do Jorge. Tem que começar a cobrar o pedágio. Não, pelo menos o Jorge está participando, não é? Viu, Jorge? Obrigado por você ter escrito também essa pergunta. Na questão das escolhas dos sofrimentos, existe um relato de Dona Laura no livro Nosso Lar a respeito das vocações, na qual muitas pessoas na Terra fogem de suas vocações. Temos observado pessoas que procuram profissões por estabilidade, atraindo para si de sabores desnecessários. Como podemos identificar em nós a nossa vocação? Ora, naturalmente às vezes você não sabe ainda o que você quer ser, mas é muito fácil descobrir o que você não quer ser. É fácil. O que você não quer ser. Agora, a maioria, para descobrir o que quer ser, faz a seguinte pergunta: o que é que dá dinheiro? Eu quero ser o que dá dinheiro. Então, você pode até conseguir, mas você não pode esperar ser feliz por causa disto. Agora, se você quiser escolher aquilo que te satisfaz, aquilo que te realiza, aquilo que te dá a felicidade de poder ser útil, aí você pode descobrir coisas que são muito boas e não importa se vão dar dinheiro ou não. Como? Nesse mundo, se não der dinheiro, vou viver do quê? Há um filósofo chinês que diz que faça o que você gosta e você não vai precisar trabalhar nem um dia da sua vida. E aquilo que você vai fazer é tão bem feito que a riqueza vai vir exatamente daí. Poucos farão como você faz. Portanto, o valor do seu serviço e o valor do que você produz terá um preço muito maior do que qualquer outro. O grande problema do mundo não é que não há dinheiro para pagar os que são bons profissionais. O grande problema é que todos querem ganhar muito além daquilo que eles valem. E fazem cada vez menos por aquilo que ganham. Se você encontra um bom profissional, se você encontra uma boa pessoa que faz por amor,
essa pessoa nunca fica sem serviço. Nunca. É muito mais fácil você não conseguir um dia, uma data com um bom encanador, com um bom pintor, com um bom marceneiro, porque não lhe falta pedidos, ou não lhe faltam convites para o trabalho, do que você encontrar um marceneiro competente sem ter o que fazer. Um encanador competente sem ter trabalho. Você encontra um monte de gente inútil que quer dar o golpe. E pega os que estão no desespero e exploram. Mas esses enganam aqui, enganam ali, enganam lá e depois ninguém mais cai na deles. Mas o bom, este, nunca vai ficar sem trabalho. E se fizer o que gosta, então terá prazer diário. Diário. Então, Jorge, essas vocações, elas são algo que você vai identificando na medida do seu amadurecimento. Não se preocupe com o dinheiro, em ficar rico, em fazer coisas, porque a maior parte dos que se preocupa com isso, nas suas profissões, acabam infelizes nelas, mesmo que ricos. Porque o dinheiro entra, mas ela tem que fazer sempre aquilo que ela não gosta. É como casar com o cara bonito ou com a mulher bonita. É como isto. Você não a ama, você não o ama. Ele só é bonito. Serve muito para você exibi-lo na festa, exibi-lo na igreja, exibi-la no clube, mas é uma topeira. Você vai conversar de qualquer assunto, ela não tem opinião, ele não sabe o que fazer, é um semi-alfabetizado. Então, mas nossa, como eu queria ter essa mulher para mim. Pode levar. E eu ainda pago um pouco para você ficar com ela mais de 15 dias, eu não aceito devolução. Pô, mas esse avião, pode ir. Só vou porque tem turbina, porque o resto é oco, totalmente. Então, se a gente for movido por coisas superficiais, não importa em que área nós seremos infelizes. Sempre infelizes. Pensando certa vez a esse respeito, em relação à luta das pessoas na questão da solidão, em determinado instante das reflexões, acabei por escrever uma coisa que se pode chamar talvez de poesia, cujo título é esse, Solidão, e cujo conteúdo é mais ou menos assim: em silêncio fala a solidão ao coração da gente. Para uns, solidão a dois, acostumada lá no fundo descontente. Para outros, solidão a sós, conformada, companheira e quente. Solidão, deserto no coração que escalda a mente. Ao que a vive a dois, frustração ardente. Ao que a vive a sós, solidão somente. Se você procura estar com alguém pelo simples fato de ter uma companhia, e esta companhia não é companhia, não existe nada pior do que você ser sozinho a dois. É muito melhor ser sozinho só. Porque aí você só tem a solidão. Quando você está sozinho a dois, você além de solitário ainda é frustrado. Por esses motivos, Jorge, é que eu acho que se você procura algo que te faça feliz e se empenha nisso, fazendo a fórmula de Thomas Edison para realizar, a inspiração corresponde a 99% de transpiração e a 1% de inspiração. Não é? Você tem 99% de esforço para concretizar aquilo que você gostaria, porque te dá prazer fazer. Então não é, eu vou fazer o que eu gosto, mas eu não quero trabalhar. Então, não espere sucesso. Faça o que você gosta, mas se empenhe nisto.
porque aí o sucesso chega depressa. Espera só um pouquinho, eu vou terminar a pergunta dele aqui, Irene, depois eu te passo a palavra, porque nós já estamos, são 10 horas agora, e vai ser a última pergunta de hoje. Temos conhecimentos de que todos somos abençoados pela lei do progresso, o que exige um amadurecimento através das lutas reencarnatórias. Existirá criaturas que evoluam por empurrão, pessoas que crescerão pelo tempo, naturalmente, sem utilizar a própria vontade para isso? Olha, não existe ninguém que progrida sem exercitar a vontade. Agora, existem pessoas imaturas, seres como simples e ignorantes, que são tangidos pela força do progresso a tornarem-se conscientes. A partir do momento da consciência, o livre-arbítrio é o grande leme para que nós esqueçamos o nosso período de inconsciência e passamos a exercitar a vontade com determinação de saber, entender para onde vamos. Portanto, a vontade é o poder divino em cada ser. Depois de atingirmos a condição de inteligentes, de lúcidos, nós teremos necessariamente que aprender a exercitar a vontade, ainda que a gente faça bobagem e responda por ela. Daí não tem esse negócio, o cara não quer não, mas vamos lá, empurra o cara. Não. A lei do universo deixa que o indivíduo tenha que suportar as suas omissões, com o sofrimento daí decorrente. Muito obrigado, Jorge, e também obrigado a todos os que estiveram conosco nesta noite, no entendimento destes momentos tão importantes da evolução humana. Obrigado, querido Mestre, por mais este dia que nos possibilitará não apenas mudarmos em nosso ser o aprendizado com lições renovadas, não apenas iluminar a mente com outras e claras mensagens, mas, sobretudo, compreendendo a lógica do universo, escolher caminhar no afeto, no sentimento, por caminhos luminosos, buscando o controle das emoções, a construção de pontes entre a escuridão e a luz, através das atitudes do bem. Nós só nos tornamos melhores quando inserimos em nós coisas melhores. E estas coisas melhores não são facilmente divulgadas pelos meios de comunicação no mundo em que estamos, interessados em nos manter no hipnotismo, no consumismo, nos vícios. Não há muito espaço para a virtude, para a lucidez. Te agradecemos assim, podermos, nas horas em que aqui estivermos, pensar sobre conceitos que nos renovam, que mudam o nosso modo de ser e que farão, nas atitudes de amanhã, com que nós pensemos no que vamos dizer, na reação que vamos ter, em qual atitude escolhermos. Obrigado pelos espíritos amigos, que tudo fazem para que coisas melhores sejam colocadas no íntimo de cada um, encarnados e desencarnados. Que nós possamos sair daqui com estas luzes espirituais renovadas, com o raciocínio apurado no sentido
de escolhermos com prudência, de meditarmos com profundidade, em busca da sabedoria. E, sobretudo, Senhor, com a bondade natural, esta que não mede quanto deu, para esperar quanto vai receber. Com a bondade que descobre a alegria de fazer, acima de todas as outras. Aceita a oração que em silêncio deixamos aos teus pés. Pai nosso,